A presidente Dilma Rousseff deu o aval para a redução do número de ministérios com o objetivo de cortar custos e retomar a popularidade ameaçada pela crise política e econômica. Fábio é dono desta fábrica de redes esportivas e de proteção para a janela. Este mês, parte das máquinas ficou parada. Mais da metade dos funcionários estão em férias forçadas. O motivo é simples, os estoques estão assim completamente lotados. As vendas caíram 40% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Não há por que manter as máquinas funcionando a pleno vapor. Os funcionários voltam essa semana e, apesar da crise financeira, o empresário acredita que o segundo semestre será melhor. Como pessoa, como empresário, eu espero que o governo ele dê um ajuste aí nesses ministérios que estão a mais, ele dê um ajuste nos gastos e diminua a taxa Selic, diminui os juros para a gente poder trabalhar. Para garantir a estabilidade econômica, o governo aposta no ajuste fiscal, que depende de aprovação no Congresso Nacional. Após 2 semanas de recesso parlamentar, hoje Câmara e Senado retomaram as atividades. E na pauta estão projetos que andam na direção contrária do ajuste e podem trazer mais despesas, como o que amplia a correção do saldo FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para depósitos feitos a partir de 2016. Ainda há CPIs. Além da Petrobras, 2 novas comissões sobre o BNDES e os fundos de pensão podem criar desgastes para o governo. Também nesse mês, o TCU deve julgar as contas do governo Dilma em 2014. Hoje de manhã, Dilma se reuniu com os ministros que fazem parte do Conselho Político e pediu um estudo para a redução dos ministérios. Atualmente, são 38 pastas. Sobre fusão ou redução de ministérios, eu diria que essa é uma preocupação sempre constante de qualquer governo e desse governo. Principalmente no momento de dificuldade, então tudo que você puder, sem prejuízo do teu objetivo político, fazer redução de custos, eu acho que é sempre bem-vindo. Para esse economista, o maior problema é a redução no ritmo dos projetos. A grande preocupação é que tudo aquilo que o governo pretendia realizar em termos de PAC, né, no Programa de Aceleração do Crescimento, acabe sendo comprometido. E à medida que esses investimentos são comprometidos, nós estamos comprometendo o futuro do país. Ayrton, esse é um pleito de toda a população, né? Redução de ministérios. Agora, redução também da máquina pública, né? Os ministérios podem ser reduzidos, mas não deverão ser reduzidos se esses que hoje são ministros passarem a controlar secretarias em outro ministério, por exemplo. O Ministério da Agricultura assumiria o Ministério da Pesca. Aí pega toda a estrutura do Ministério da Pesca e leva o Ministério da Agricultura. E mantém todo mundo. Reduzir de 39 para 20. Mas você manteve todos os cargos, todas as funções, você simplesmente tirou aquele distintivo de que aqui é o Ministério e botou todo mundo lá dentro. Isso não pode acontecer. Agora, reduzir despesas, eu tenho dito aqui o seguinte: quanto é que aumentaram as despesas com o aumento das taxas de juros? Quanto? 40 bilhões? São 200 bilhões até o final do ano. Até o final do ano, 200 bilhões. E qual é a proposta do governo de economia? 8 bilhões? O governo quer 60 e poucos bilhões. Não, queria, mas agora que foi aprovado. Agora, 8 bilhões 8 nessa... bilhões. Então, veja bem, essa que é a grande farsa que está sendo montada nesse país, onde quem vai ganhar com isso são só os banqueiros. Por quê? Como é que você está querendo economizar se você autoriza um aumento de uma taxa de juros que vai trazer, até o fim do ano, 200 bilhões a mais nas contas públicas, por causa dos juros? E você está dizendo à população que você está fazendo todas essas mudanças para conseguir economizar 8 bilhões? Mas isso aí é de estarrecer. A recessão está sendo produzida por esta política. Vamos examinar tudo que foi feito de errado? Foi feito de errado. Agora, talvez tudo que foi feito de errado não some esses 200 bilhões que até o fim do ano vamos pagar a mais de juros. Esse é o grande paradoxo que nós estamos vivendo. E parece que não se acorda para isso. Vila, deixa eu registrar só a observação dos nossos telespectadores aqui. O Roberto Miranda, com essa desconfiança em relação aos ministérios. Será que o governo vai diminuir o número de ministérios e aumentar o número de secretarias? A Sônia Ronrique está aqui também. Redução de ministérios, mantendo os mesmos funcionários.
E o William Souza, fusão de ministérios não é diminuir a estrutura. Claro. É isso mesmo? É isso. Tem de ser visto, me parece, na minha leitura, por exemplo, quem estava falando sobre a reorganização de ministérios, o ministro da Defesa. Está tudo errado. Esse não é papel do ministro da Defesa. O ministro da Defesa é cuidar das Forças Armadas. E nós não temos problemas de drogas. O maior consumidor de cocaína no mundo é o Brasil, o maior consumidor de crack é o Brasil. Nossas fronteiras estão abertas, é a casa da mãe Joana, tarefa do Jacques Wagner, ele está discutindo reforma de ministério. Então, acho que me parece que a questão central disso tudo aqui é a questão da presidente. Eu, por exemplo, anotei, por isso que eu quis ser, para ser justo em relação à senhora presidente, que diz frases históricas, né? Ela disse, nós não vamos colocar uma meta, vamos relembrar, ponto. Vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, vamos dobrar a meta. Quando você tem uma presidente que fala isso, que não tem meta, mas ao atingir a meta, vai dobrar a meta, perceba o raciocínio lógico, não há logicidade. Porque se não há meta, você não pode atingir e você não pode dobrá-la. Ela lembra, eu fiquei olhando a cerimônia, ela falando isso, as pessoas aplaudiram. O chefe da Casa Civil, que é um beócio, aplaudiu. Eu falei, mas isso não tem sentido. Ela parecia um personagem do Walter Dávila, chamado Sinfrônio, dos anos 60. Eu falei, mas isso é um absurdo. Quer dizer, uma senhora dessa, administrando um país de 202 milhões de habitantes, com os problemas que nós temos, vai falar em reforma administrativa, ela não tem a mínima ideia, ela falsificou o currículo dela, ela dizia que era doutora em economia, bacharel. Ou seja, a questão que se coloca, vamos resolver o problema dos ministérios como? Agora, que está com 7,7 de avaliação positiva e a última pesquisa que não divulgaram está abaixo de 7,7, isso é farsa, é um governo incapaz e incompetente. Eu rezo que ela não coma o seu peru de Natal no Palácio do Planalto.